Existem momentos em que uma simples palavra pode redefinir tudo ao nosso redor. Uma única verdade, pronunciada na hora certa, tem o poder de reacender esperanças, tocar corações endurecidos e até influenciar o rumo de uma nação inteira. Talvez você já tenha passado por isso. Ouviu algo que não queria, mas que precisava. E é justamente sobre essa experiência transformadora que falaremos hoje. Nossa história destaca alguém que ousou erguer a voz quando todos se calavam. Um mensageiro de Deus que enfrentou o rei Davi para transmitir uma verdade difícil. Natã não possuía títulos de nobreza nem liderava exércitos, mas a autoridade de suas palavras ecoou pelos salões do Palácio Real. Ele não buscava fama ou prestígio. Sua missão era comunicar a vontade divina, ainda que isso lhe custasse caro. Você já parou para pensar na coragem que era preciso para confrontar o maior líder de Israel e dizer, sem rodeios, que ele estava no caminho errado? Em um mundo que muitas vezes prefere encobrir a verdade, Natã se levantou para falar o que Deus queria que fosse dito. Mas não pense que esta é apenas uma história de contendas e desafios. Ela também fala sobre restauração, promessas, arrependimento e fidelidade. A maneira como Deus continua estendendo sua graça, mesmo diante dos nossos erros. Além de confrontar Davi, Natã foi fundamental na proteção da linhagem que levaria Salomão ao trono e, mais à frente, no registro de eventos cruciais para o povo de Israel. Seu papel silencioso, mas poderoso, influenciou todo o curso da história bíblica e apontou para a maior promessa de todas, a vinda de Jesus. Em última análise, a história de Natã e Davi não é algo distante de nós. É um reflexo das batalhas internas que travamos quando somos confrontados pelo que precisa mudar em nossa vida. Como você reagiria se, hoje, alguém aparecesse para lhe dizer a verdade que você não quer, mas precisa ouvir? Fugiria dela ou a aceitaria com humildade, abrindo espaço para uma transformação genuína? Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir como esse profeta desconhecido teve um papel tão impactante na história da salvação. E lembre-se, mais de 90% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas em nosso canal. Se o que você vê aqui fortalece a sua fé e te motiva a viver de acordo com os planos de Deus, não deixe de se inscrever. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e a alcançar mais corações em busca de transformação. Contamos com você para levar esse conteúdo inspirador a todos os lugares. Há momentos na história em que uma só voz é capaz de mudar o destino de um reino. Em Israel, essa voz foi Natã. Ele não tinha coroa, não empunhava espada, mas foi tão decisivo quanto qualquer monarca. Enquanto outros silenciavam diante da autoridade de Davi, Natã se levantava para anunciar a verdade de Deus. Mesmo sendo apenas um profeta, tornou-se o conselheiro mais respeitado do rei mais poderoso de Israel. O que sustentava essa influência? Sua obediência ao Senhor e a coragem de proclamar suas palavras, sem temer as consequências. Natã não surgiu com pompa, nem reivindicou títulos. Sua força vinha da voz divina, não de um trono. Em uma época em que dizer a verdade poderia custar a vida, ele serviu como canal pelo qual o Altíssimo guiava o povo. Embora estivesse ao lado de Davi como conselheiro, o diferencial de Natã estava em seu compromisso inabalável com a justiça de Deus. Por meio de uma comunhão profunda com o Espírito Santo, ele via além das aparências e entendia a vontade do Senhor, mesmo nos momentos mais conturbados. Enquanto muitos bajulavam o rei para conseguir benefícios, Natã buscava somente agradar ao Criador. Não se deixou seduzir pela grandeza terrena. Sua missão era proclamar a palavra divina sem diluí-la ou adaptá-la aos ouvidos humanos. Não era um adulado, mas um farol de verdade que brilhava em meio à política turbulenta da corte.
quantas vezes, em nossa própria vida, tentamos agradar as pessoas ao nosso redor antes de obedecer a Deus. Natã nos mostra que a lealdade genuína deve ser direcionada ao Criador, não às expectativas do mundo. O Senhor escolhe aqueles que estão dispostos a ouvir e agir com coragem. Natã não só profetizava, mas intervinha em momentos cruciais da história de Israel. Desde seu primeiro encontro com Davi, até os últimos dias do rei, ele lembrava a todos que não existe governante acima de Deus. Já imaginou o que é ter que apontar os erros de um monarca poderoso? Ainda assim, Natã entendia que seu papel não era agradar, mas corrigir. Em uma sociedade onde muitos fogem de conflitos por medo de rejeição, Natã nos ensina o valor de falar a verdade em amor. Ele nos lembra que o verdadeiro profeta não traz apenas mensagens de consolo, mas também a correção necessária. Davi possuía exércitos, riqueza e fama, mas carecia de alguém que enfatizasse o verdadeiro tesouro, seu relacionamento com Deus. Nós também precisamos de pessoas que nos digam a verdade, mesmo que ela doa. Ao longo dos séculos, Deus sempre levantou vozes para chamar seu povo ao arrependimento. Natã foi essa voz na corte de Davi, provando que até líderes grandiosos precisam ser corrigidos. Seu papel em Israel era muito mais do que o de um simples conselheiro. Ele foi um instrumento escolhido para manter o povo fiel aos caminhos do Senhor. Sua história nos lembra que obedecer a Deus é mais precioso do que receber aplausos humanos. Seu legado não é medido em posses ou títulos, mas em sua fidelidade ao chamado. Ele nos convida a viver com integridade, sem sufocar a verdade por medo, e a lembrar que nosso objetivo não é agradar pessoas, mas cumprir a missão que Deus nos confiou. Do mesmo modo que Natã impactou o rumo de uma nação, nós também podemos ser usados por Deus se estivermos abertos a ouvir e obedecer à sua voz. O poder, contudo, pode cegar até quem foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi, esse rei honrado, caiu em um pecado que envolveu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Quem ousaria confrontá-lo em uma corte cheia de aduladores? Somente Natã. Sem partir para acusações diretas, ele usou a melhor arma que possuía, uma parábola capaz de desarmar o rei mais poderoso de Israel. Falou sobre dois homens numa mesma cidade, um rico e um pobre. Em vez de pegar do próprio rebanho, o homem rico se apoderou do único cordeiro do homem pobre. Davi, ao ouvir, se encheu de fúria e decretou: "Este homem merece a morte", sem perceber que estava condenando a si mesmo. Foi então que Natã disse as palavras mais duras que o rei poderia ouvir: "Esse homem é você." Imagine o silêncio que tomou conta do palácio nesse instante. Em um segundo, Davi passou de acusador a acusado. Mas Natã não desejava humilhá-lo, e sim trazê-lo de volta para perto de Deus. Quantas vezes somos rápidos em julgar os outros, mas negligenciamos nossos próprios erros? É fácil ver os pecados alheios, mas difícil admitir os nossos. A história de Davi nos lembra que coroa nenhuma protege alguém do olhar de Deus. Porém, o grande destaque dessa confrontação não é só a coragem de Natã, e sim a reação de Davi. Ele era o rei e poderia punir o profeta sumariamente. Em vez disso, reconheceu o próprio erro e confessou: "Pequei contra o Senhor." Sem culpar Batseba, sem inventar desculpas, ele aceitou a verdade. Eis a lição para todos nós. Admitir nossos erros é o passo inicial para a restauração. Davi enfrentou as consequências de seu pecado, mas Deus não o abandonou. O Criador não deseja destruir. Ele prefere redimir. Mesmo quando falhamos, enquanto houver arrependimento, haverá esperança. Deus não está em busca de perfeição, mas de corações sinceros que se voltem para Ele em humildade.
O encontro entre Natã e Davi foi muito mais do que uma simples correção. Foi como um despertar espiritual, um lembrete vivo de que, por mais alto que um homem se eleve, continua sujeito à lei de Deus. Quantas vezes nos cercamos apenas de quem concorda conosco, ignorando a necessidade de uma voz que nos mostre onde erramos? Na verdade, as advertências mais duras são frequentemente as que mais precisamos ouvir. Deus não expõe nosso pecado para nos destruir, mas para nos trazer de volta a Ele. Foi exatamente esse o objetivo de Natã ao confrontar Davi. Não havia desejo de vingança, apenas a intenção de restaurá-lo ao caminho correto. Essa história nos leva a pensar: quando a verdade bate à nossa porta, reagimos com arrogância ou com humildade? Davi, apesar de ser um rei ungido, perdeu o rumo ao cair em pecados graves. Mas a grande questão é: o que um servo de Deus faz ao se ver culpado? Em vez de justificar ou usar seu poder para negar a realidade, Davi se lançou em arrependimento sincero. As palavras de Natã o atingiram em cheio. Era impossível fingir que nada tinha acontecido. Foi nesse ponto que o rei se humilhou completamente e compôs uma das orações mais marcantes da Bíblia, registrada no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, conforme a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Não se tratava de remorso superficial, mas de uma confissão que vinha da alma. Aqui aprendemos que o verdadeiro arrependimento não é só tristeza pelo erro, e sim um anseio profundo por restauração diante de Deus. Davi não pediu para ser poupado das consequências. Ele clamou por um coração purificado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantas vezes nós apenas pedimos para escapar das consequências sem desejar realmente mudar por dentro? É claro que o processo de restauração não foi simples. O pecado deixa marcas. Ainda assim, a graça de Deus é maior que qualquer falha humana. Embora Davi tenha colhido resultados amargos pelos seus atos, ele não foi abandonado pelo Senhor, que jamais despreza quem se aproxima com humildade. Infelizmente, muitos hoje se fecham em seu orgulho e se recusam a admitir onde erraram. A trajetória de Davi prova que a verdadeira grandeza não está em jamais tropeçar, mas em se levantar e voltar-se para Deus quando isso acontece. O arrependimento genuíno não se resume a emoções momentâneas, mas envolve uma mudança real na forma de viver. Quando Davi reconheceu seu pecado, ele buscou novamente a presença do Senhor e encontrou ali a única esperança que realmente importa. Essa passagem nos recorda que, não importa o quanto tenhamos nos afastado, ainda existe um caminho de volta. O amor de Deus supera qualquer pecado. Talvez você já tenha carregado o peso de um erro e imaginado que não havia mais solução, que Deus não o ouviria. Porém, a história de Davi demonstra que nossos deslizes não precisam nos definir. A maneira como reagimos a eles, sim. Em vez de se afundar na culpa, Davi agarrou-se na graça divina, e Deus não o rejeitou. Esse episódio deixa claro que cair não é o fim. O que realmente importa é como respondemos à queda. Se deixamos que ela nos afaste ainda mais do Senhor, ou se nos submetemos a Ele em humildade. Entre um fracasso definitivo e um recomeço abençoado, a diferença está em abrir o coração para Deus. E há mais uma lição crucial nessa experiência. Apesar do pecado de Davi, as promessas do Senhor continuaram de pé. Ele havia cometido erros sérios, mas seu destino não era o fracasso permanente. O Senhor, em sua bondade, ainda planejava cumprir algo grandioso por meio de Davi e de seus descendentes. Pela boca de Natã, Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre. De início, parecia uma referência imediata a Salomão, que sucederia o pai e construiria o templo. Porém,
Essa promessa apontava para algo muito maior que um trono passageiro. Indicava o surgimento do Messias, Jesus, centenas de anos depois. Imagine a esperança que esse anúncio trouxe ao coração de Davi. Apesar de tudo o que ele fez, Deus continuou fiel a seus propósitos, não porque Davi fosse impecável, mas porque o caráter de Deus é imutável. Essa verdade nos diz que nossos fracassos não anulam os planos do Senhor para nós. Mesmo quando nos sentimos indignos, a graça divina permanece ativa. Assim como Davi, podemos encontrar forças para recomeçar, sabendo que a promessa de vida eterna e salvação em Cristo não foi cancelada pelos nossos erros. Jesus, descendente de Davi em sua humanidade, cumpriu essa profecia, oferecendo redenção e esperança a todo o mundo. A jornada de Davi nos mostra que Deus enxerga muito além das circunstâncias do presente. Mesmo enquanto o rei sofria as consequências dos próprios erros, o Senhor já desenhava um caminho de redenção para futuras gerações. Isso, porém, não significava que tudo seria tranquilo. A casa de Davi enfrentou lutas e até rebeliões. Ainda assim, Deus jamais abre mão do que promete. Quantas vezes nós também duvidamos, olhando para as dificuldades ao nosso redor. Mas, se Deus declarou algo, Ele cumprirá, independente das barreiras. Aquilo que foi dito a Davi, por meio de Natã, continua ecoando hoje, pois a salvação anunciada no passado se tornou realidade em Cristo Jesus. Quem confiou no Senhor naquela época pode confiar agora, pois Deus é o mesmo e suas promessas não falham. Quando Davi já estava em seus últimos dias, surgiu uma questão fundamental: quem herdaria o trono de Israel? Para Deus, essa decisão envolvia muito mais do que política. Havia um plano divino em andamento. Salomão era o escolhido, mas Adonias, filho de Davi, se adiantou e tentou coroar a si mesmo. Foi então que Natã, o mesmo profeta que um dia havia confrontado o rei por seu pecado, voltou a exercer seu papel de voz de Deus. Vendo que Davi, já frágil, não tomava providências, Natã agiu ao lado de Batseba para alertá-lo. Tu realmente queres que Adonias reine? Era a maneira sábia de lembrar ao rei que o Senhor já determinara outro sucessor. Davi, despertado por essa intervenção, proclamou imediatamente que Salomão seria o novo rei. Se Natã tivesse permanecido em silêncio, a história poderia ter tomado outro rumo. Deus havia feito uma promessa, mas exigiu que seus servos fossem ousados para garanti-la. Esse acontecimento demonstra que a fé não se limita a crer. Muitas vezes implica tomar atitudes firmes. Por meio de Natã e de todos que se alinharam aos planos divinos, Deus preservou a linhagem que culminaria no nascimento de Jesus. Aquilo que parecia apenas uma disputa familiar era, na verdade, o cumprimento de uma profecia maior. Outro ponto marcante é que Natã não se limitou a palavras. Além de aconselhar e corrigir, ele registrou acontecimentos cruciais do reino de Davi e de Salomão. Assim, seu legado não ficou restrito a uma única geração. Ele foi uma testemunha fiel que deixou escritos para que, até hoje, possamos aprender com esses fatos. Sem pessoas como Natã, muito do que sabemos sobre esse período poderia ter se perdido. A grandeza de Natã, porém, não vinha de um título grandioso, mas da sua integridade. Ele nunca se deixou corromper pela influência do palácio ou pela fama. Viveu focado em agradar a Deus, mesmo quando isso significava enfrentar reis e situações perigosas. É um lembrete de que, para Deus, o sucesso não é medido por conquistas humanas, mas pela obediência e pelo compromisso com a verdade. Há muitos na Bíblia que se destacam por proezas militares ou pela posição de governante. Natã se destacou por servir ao Senhor de forma leal e discreta, mas com um impacto profundo para a história da salvação.
Isso nos desafia a refletir sobre qual marca estamos deixando. Talvez não sejamos chamados a liderar multidões, mas cada um de nós pode ser uma peça essencial no plano de Deus. Não importa o tamanho da nossa função, o que importa é nossa fidelidade. Natã não buscava aplausos, ele apenas obedecia. E nessa obediência influenciou gerações. Por fim, podemos ver a transformação de Davi como um todo. Ele foi confrontado, se arrependeu, enfrentou consequências e, ainda assim, cumpriu o papel que Deus lhe confiou, inclusive na continuidade de sua linhagem até chegar ao Messias. Se aprendemos algo com esses relatos, é que o Senhor não desiste de quem realmente se volta para Ele. As falhas de Davi não anularam as promessas divinas, e a coragem de Natã mostrou que até o mais comum dos servos pode moldar a história quando caminha de acordo com a vontade de Deus. Se esse relato falou ao seu coração, escreva nos comentários o que mais te impactou. Queremos conhecer sua perspectiva e aprender juntos. Para continuar acompanhando conteúdos que revelam a profundidade das narrativas bíblicas, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Esse é o canal Mistérios da Fé, onde compartilhamos lições que atravessam séculos e continuam transformando vidas. E, antes de encerrar, lembre-se desta promessa para fortalecer sua fé. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Não importa a sua situação, sempre existe esperança em Deus. Te espero no próximo vídeo e que Ele abençoe cada passo seu. Até a próxima. Obrigado.